Bom dia, este é um trabalho de Terapêutica Médica 2 da PUC Minas, ministrada pelo professor Dr. Tiago Lazzaroni. Os integrantes são Álvaro, Ângelo, Fabrício, Riane, Jordana, Renata e Tenille. O tema proposto é hemoderivados nas urgências. Os hemoderivados são medicamentos produzidos pelo fracionamento industrial do plasma humano e é regulamentada pela Lei nº 10.205, de março de 2001. O plasma humano é obtido a partir das doações de sangue. Depois de colhido, o sangue total é processado nos serviços de hemoterapia e dá origem a até 4 hemocomponentes, concentrados de hemácias, concentrados de plaquetas, plasma e crioprecipitado. Os 4 hemoderivados de base, que fazem parte da lista de medicamentos essenciais da OMS, são a albumina, as 7 imunoglobulinas, também denominadas de imunoglobulinas normais, e os concentrados de fator 8 e de fator 9 da coagulação. Os concentrados de fator 8 e de fator 9 da coagulação são utilizados para pacientes portadores de hemofilia A e B. A imunoglobulina é usada para o tratamento de pessoas com AIDS, enquanto que a albumina é utilizada no tratamento de grandes queimados, pessoas com cirrose, pessoas de terapia intensiva, entre outras aplicações. No mercado existem aproximadamente 20 diferentes tipos de hemoderivados, no qual são divididos em 3 grandes grupos. Olha lá: hemoderivados para tratamento de coagulopatias, hemoderivados à base de proteínas de anticoagulação e hemoderivados à base de imunoglobulinas específicas. Com relação ao mecanismo de ação nos fatores de coagulação, a hemostasia normal é iniciada pela formação de um complexo entre o fator tecidual exposto em decorrência de lesão vascular e o fator de coagulação 7. A partir daí, o que se observa é a ativação enzimática da cascata da coagulação, no qual uma quantidade limitada de trombina é produzida. Essa produção inicial de trombina também ativa as plaquetas, levando à exposição de fosfolipídios carregados negativamente em suas superfícies. Olha só, a superfície plaquetária carregada negativamente predispõe à formação dos complexos tenase e protrombinase, que conduz à geração total de trombina para a formação de um tampão hemostático, que é firme e é estável. O efeito hemostático do fator de coagulação exógeno em doses farmacológicas medeia aumento na taxa de geração de trombina em superfícies de plaquetas ativadas por trombina. Isso resulta em ativação adicional de plaquetas no local da lesão. Com relação à albumina humana, sabe-se que ela está envolvida em uma variedade de funções orgânicas. Assim, a albumina regula a fisiologia humana, incluindo a regulação do potencial de oxirredução, pressão osmótica coloide, que ocorre entre o sangue e os tecidos. Além disso, temos a capacidade de ligação a várias pequenas moléculas. Ela é responsável, olha só, por quase 75% da pressão oncótica normal, bem como de solubilizar drogas hidrofóbicas no plasma e transportar para tecidos e órgãos específicos. E, por fim, a ferese terapêutica consiste em uma troca plasmática que tem várias aplicações clínicas, como remoção de anticorpos, remoção de complexos imunes e outros. Essa troca plasmática usa dispositivos baseados na centrifugação ou filtração. A centrifugação separa os componentes pela densidade dos elementos individuais, enquanto a filtração é utilizada membranas que contêm poros que permitem a passagem de proteínas. A remoção de uma substância por troca plasmática depende do volume de plasma removido em relação ao volume total de plasma. Nas indicações, olha só, existem algumas observações importantes, como somente é transfundido o componente que o paciente necessita na urgência, pautado em avaliação clínica e ou laboratorial, não tendo indicação de sangue total.
As condições clínicas do paciente é elemento-chave na determinação das necessidades transfusionais. O paciente deve ser imediatamente transfundido quando apresentar frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, hipotensão arterial, frequência respiratória aumentada e outras demandas. Por outro lado, temos em hemofilia B com histórico de reação alérgica ao fator 9, quando utilizado o complexo protrombínico parcialmente ativado, que é conhecido também como FEIBA. Quanto ao fator 9, pode ocorrer hipersensibilidade conhecida à heparina. Existe alto risco de trombose ou coagulação intravascular disseminada, CID. Com relação ao cetato de desmopressina, esta medicação não deve ser utilizada em pacientes com histórico de alergia à desmopressina ou aos componentes da fórmula, pacientes que possuem diabetes insípidos, doença isquêmica cardíaca e entre outras doenças. Com relação aos efeitos adversos, que é toda intercorrência que ocorre com o paciente durante e após a administração de medicamento, ela pode ser classificada em aguda ou crônica e imune ou não imune. As reações transfusionais mais frequentes são reações hemolíticas aguda, olha só, reação febril não hemolítica, reação alérgica leve ou moderada. Mas também é observado, olha só que importante, situações mais graves, como reação alérgica grave e até reações que comprometem os pulmões. A lista das reações transfusionais é extensa, como pode ser observado. Aqui, a título de citar alguns exemplos, temos hipotensão por inibidor da ECA, hemólise não imune. O manejo básico e posológico dos hemoderivados, o que se tem aqui na albumina, 20%, ela poderá ser não diluída ou diluída e deve-se controlar a albumina sérica. A imunoglobulina deve ser administrada a cada 3 ou 4 semanas em uma quantidade pré-determinada, enquanto os fatores de coagulação 8 e 9 apresentam algumas especificidades. O fator 8 deve ser administrado seguindo o regime de tempo de horas transcorridas, enquanto o fator 9 deve ser administrado de 2 a 4 dias. A dose terapêutica recomendada para plasma fresco congelado é de 10 a 15 ml por quilo de peso corporal. Entretanto, a dose depende da situação clínica do paciente e de parâmetros laboratoriais, o que pode justificar a administração de doses altas. Aqui estão as nossas referências e obrigado.